Olá, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre funções orgânicas mistas, tá ok? Após o estudo das funções hidrocarbonetos, funções oxigenadas, funções nitrogenadas e outras funções já vistas em aulas passadas, vamos analisar estruturas orgânicas que contêm grupos funcionais destas funções, principalmente das funções oxigenadas e das funções nitrogenadas. Vamos falar das funções orgânicas mistas. Muito comum cair esse tipo de assunto nos exames do Enem, tá? Então a gente precisa estar bem preparado, precisa diferenciar uma função da outra, tá ok? Vamos fazer uma revisão das funções orgânicas oxigenadas. Nós falamos de álcools, que são estruturas onde o grupo hidroxila OH está ligado a um carbono saturado. Saturado é carbono com simples ligação, tá ok? Depois nós temos aqui os enóis. É quando esse grupo OH está ligado a um carbono insaturado. Carbono insaturado é carbono que tem dupla e ou tripla ligação, tá? Depois nós vimos os fenóis. Fenóis é quando esse grupo OH está ligado diretamente a um núcleo aromático. Então, toda vez que na estrutura tiver OH, pode ser um álcool, um enol ou um fenol. Será um álcool quando esse grupo OH hidroxila tiver ligado a um carbono saturado, ok? Será um enol quando estiver ligado a um carbono insaturado e será um fenol quando ele estiver ligado a um núcleo aromático, ok? Depois nós vimos os éteres, é quando nós temos o oxigênio situado entre dois átomos de carbono, né? É quando a água perde seus átomos de hidrogênio, esses átomos de hidrogênio são trocados por radicais orgânicos. Então, o éter é quando o oxigênio se encontra entre dois átomos de carbono. Esse oxigênio nós chamamos de grupo hétero. Já as cetonas é quando você tem esse grupo CO, chamado de carbonila. Então, esse grupo CO caracteriza as cetonas, tá? O grupo carbonila. Os aldeídos é quando tem esse grupo aldoxila, COH. COH, COH. Isso aqui é o aldeído. Ácidos carboxílico é quando você tem o grupo COH, que é o grupo carboxila. Um exemplo aqui, ó. COOH, COOH. Então, é um ácido carboxílico. Já o éster é quando você tem o grupo éstero, é COO. Aqui, ó. COO, COO. Então, esse é um éster. Então, nós falamos das funções orgânicas oxigenadas, né? Agora vamos falar das funções orgânicas nitrogenadas. Nós temos a aminas. Aminas é quando o amoníaco, que é o NH3, tem os seus hidrogênios substituídos. Então você tem, no caso, o nitrogênio aqui, um dos hidrogênios foi substituído aqui. Então nós temos a amina primária. Aqui eu tenho um nitrogênio com duas substituições, portanto, a amina secundária. Aqui eu tenho um nitrogênio com 3 substituições, portanto, uma amina terciária. Então, nós temos a amina e depois nós temos
As amidas. Amidas é quando tem o grupo funcional amido, C-O-N. Tiver C-O-N, nós temos uma amida, tá ok? E por último, nós temos os nitrocompostos. É quando eu tenho o grupo nitro, NO2, numa cadeia carbônica, NO2 e aqui NO2. Tá bom, pessoal? Então, a gente viu aí as funções oxigenadas, as funções orgânicas oxigenadas e as funções orgânicas nitrogenadas. Vocês têm que saber, pessoal, porque isso daí cai no Enem e cai também em todos os concursos que entra química, tá ok? Então é super importante. Vamos voltar às nossas funções orgânicas mistas. Funções orgânicas mistas é quando a estrutura contém grupos funcionais de funções orgânicas oxigenadas e funções orgânicas nitrogenadas, principalmente esses grupos funcionais aí, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês 5 exercícios onde são dadas as estruturas e nós temos que conhecer os grupos funcionais que representam as funções, tá ok? Então vamos lá. Exercício número 14. Assinalar a alternativa que contém todas as funções orgânicas presentes na molécula abaixo. Aqui eu tenho a molécula do Tilenol, tá, pessoal? Aqui, ó, você já percebe de cara que eu tenho um grupo OH. Se eu tenho um grupo OH, então pode ser um álcool, um enol ou um fenol. Um álcool quando está ligado a um carbono saturado, um enol quando está ligado a um carbono insaturado e o fenol quando está ligado a um grupo aromático. Então, nesse caso aqui, nós temos um fenol, né? Aqui nós temos o grupo amido, ó, C-O-N. Então, eu tenho um fenol e tem uma amida. Então, a alternativa que contém um fenol e uma amida é a alternativa E. Então, esta função orgânica mista apresenta os grupos funcionais hidroxila e os grupos hidroxila e amido, CON. Portanto, nesta função aqui mista, nós temos as funções fenol e amida. Tá? É isso que nós temos que diferenciar. Tá bom? Então, o item 14 é a alternativa E. Vamos ao 15, ao exercício número 15. Assinalar a alternativa que contém todas as funções orgânicas presentes na molécula baixa. Aqui é a molécula do padimato. É uma substância orgânica. Pessoal, de cara, eu tenho o nitrogênio aqui. Então, quando eu tenho nitrogênio, ou é uma amina ou é uma amida. Só será amida se tiver o grupo CON. Aqui não tem o grupo CON. Portanto, aqui é uma amina. O NH3 teve um dos hidrogênios substituído por toda essa estrutura. Então, eu tenho uma amina. E aqui eu tenho o grupo éstero, que é COO. Então, eu tenho aqui o quê? Um éster. Então, nessa estrutura orgânica mista, eu tenho uma amina e tenho um éster. Portanto, a alternativa é a alternativa A. Amina e éster. Tá ok? Tá? Então, nesta função orgânica mista, eu tenho uma amina e tenho um éster. Tá ok? Então, tem que conhecer, né? E o exercício número 16, assinalar a alternativa que contém todas as funções orgânicas presentes na molécula abaixo. Preste bem atenção. Esta é a molécula do gingerol, tá? É uma substância orgânica.
O que eu percebo de cara, que eu tenho um grupo OH ligado a um grupo aromático. Portanto, eu tenho aqui o quê? Fala para mim aí. Um fenol. Aqui eu tenho um grupo O, o oxigênio situado entre átomos de carbono. Eu tenho um grupo hétero. Então, tem um fenol, tem um éter. E aqui eu tenho o grupo carbonila, CO. Então, aqui eu tenho uma cetona. E aqui eu tenho o grupo OH, que está ligado a um carbono saturado. Portanto, eu tenho um fenol, tenho um éter, uma cetona e um álcool. A alternativa que contém é a alternativa A. Éter, que é isso aqui. Fenol é esse aqui. Cetona é isso aqui, ó, esse grupo CO. E o álcool, que é esse grupo aqui. Então, alternativa A. Tranquilo? Então, vocês estão percebendo que tem que conhecer, né, pessoal? Tem que conhecer isso aí. Tem que diferenciar uma função da outra. Que você pode encarar uma função orgânica mista e o cara quer saber quais são as funções que se encontram aí, né? O 17, assinalar a alternativa que contém todas as funções orgânicas presentes na molécula abaixo. Aqui é o formicin A. Nesse formicin A, eu já vejo de cara que tem, ó, o grupo OH ligado ao núcleo aromático. Aqui é aromático, pessoal, porque é uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Então eu tenho um fenol. Aqui eu tenho o grupo O situado entre átomos de carbono, eu tenho um éter. E aqui eu tenho o grupo aldoxila, COH. Então tem um fenol, tem um éter e um aldeído. Alternativa contém isso aí, alternativa é fenol, esse grupo OH, éter é esse oxigênio situado entre átomos de carbono, e o aldeído, esse grupo COH, o grupo aldoxila. Tá ok? Tranquilo? Vamos ao 18º exercício, ao exercício número 18. Assinalar a alternativa que contém todas as funções orgânicas presentes na molécula abaixo. Aqui eu tenho a molécula do perindopril, que é uma outra substância, tá? Aqui eu percebo que eu tenho o átomo de oxigênio situado entre átomos de carbono. Então tem o que aqui? Responda aí para mim. O átomo de oxigênio situado entre átomos de carbono, eu tenho um éter. Aqui eu tenho um nitrogênio com duas substituições. Então aqui eu tenho a amina. E aqui eu tenho o grupo CON. Preste atenção, CON é uma amida. Qual a diferença da amida para a amina? A amida, eu tenho um grupo CON. E na amina eu tenho o nitrogênio substituído, o NH3 substituído. Então eu tenho o nitrogênio situado entre átomos de carbono. E por último eu tenho o COOH. Esse é o grupo carboxílico. Então isso aqui é um ácido carboxílico. Então veja bem, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um éter, tenho uma amina, tenho aqui uma amida, CON, e aqui um ácido carboxílico. Alternativa que contém o éter, a amina, a amida e o ácido carboxílico, é a alternativa E. Ácido carboxílico, amida, amina e éter. Tá, pessoal? Então é importantíssimo você conhecer as funções, principalmente as funções oxigenadas e nitrogenadas, para que você possa resolver as questões que entram com funções orgânicas mistas. Tá bom? Então, um abraço a todos, até a próxima aula.